bem-vindo a Um Vale Conexão Perfil, um programa do Instituto Vale do Jaguaribe, em parceria com a Faculdade do Vale do Jaguaribe, sempre uma surpresa, sempre uma personalidade, sempre um pensador, sempre novas experiências para você. E hoje com a professora Maria Jerusileide de Sena do Nascimento, professora da Faculdade do Vale do Jaguaribe há 15 anos, formada em Ciências Sociais, graduada em Ciências Sociais, com especialidade e mestrado em Educação. E eu começo com a pergunta: professora, de onde vem esse nome Jerusileide? Eu não sou o primeiro a perguntar, com certeza. Com certeza, Garcia. Esse nome tem uma história engraçada, porque ele começa, na verdade, a partir do nome da minha irmã mais velha, Jerusa, que foi um nome que meu pai viu na TV, achou muito bonito, e decidiu então colocar o nome da primeira filha de Jerusa. Certo. Mas depois vieram novas filhas, e a minha mãe, muito criativa, como todo nordestino, decidiu então fazer aquela sequência de nome com sufixo ou prefixo, enfim. Então, a partir do nome Jerusa, vieram Jerusilene, Jerusileide, Jerusinete, e se ela tivesse tido mais uma filha, já teria também o próximo nome. Qual seria o próximo nome? Jerusimar. Ainda bem que não veio. Não, mas assim, é engraçado, né? Sim. Isso é comum, é recorrente no Nordeste. Eu estou curioso com relação ao nome dos seus irmãos. Meus irmãos já tiveram mais sorte do que Sim, nós, né? pois não. Meus irmãos se chamam, né, João Francisco, Certo. mas ela continuou com a sequência de nomes parecidos, né? Todos lá em casa são João. Certo. João Francisco, João Batista e João Manuel. Eu posso dizer que é uma família que tem coerência nos nomes. Sim, com certeza. Professora, 15 anos de FVJ. Como surgiu a educação na sua vida? A educação na minha vida surgiu de uma maneira bem bacana, por indicação, digamos assim. Quando ainda muito jovem, fazendo ainda o 8º ano, né, na época, 1º grau, eu fui indicada por uma vizinha para dar aulas de reforço a um jovem, filho de uma pessoa da classe alta de Aracati, porque a minha vizinha, ela acreditava que as filhas de Dona Bia eram meninas inteligentes e tinha como dar essas aulas de reforço. Então eu comecei a dar aulas de reforço, mas não me passava na cabeça de ser professora de fato, né? Mas na medida que os anos foram se passando, os pais, as pessoas me indicavam como professora de reforço, e certa vez eu escutei de um vizinho, inclusive espírita, e ele disse: olha, a sua sina é ensinar. Essas expressões ele usou porque, segundo ele, né, eu teria sido em outras vidas também professora, então estava em mim. E aquilo me chamou a atenção de uma forma que eu pensei assim, na época eu não tinha interesse de ser professora, muito nova, né? Eu dizia, meu Deus do céu, eu não quero ser professora. Mas quando fui fazer o vestibular, eu escolhi um curso que me levava para a área de pesquisa, me chamou a atenção. Então eu escolhi fazer Ciências Sociais. Ao começar o curso era voltado para a licenciatura, né, para lecionar mesmo. E a partir do momento que a gente foi tendo experiências com estágios, né, visitando sala de aula, eu gostei, comecei a gostar de lecionar. Eu disse, não, é por aí que eu vou. Eu fiquei curioso, o que fez aquela adolescente dizer, não, eu não quero ser professora? Garcia, se você fizer uma pesquisa com as adolescentes, dificilmente elas vão dizer que querem ser professora. Querem outras coisas. E na época eu amava o ramo artístico. Eu gostava de dançar, eu gostava de representar. Eu acho que eu queria ser a cantora, atriz, qualquer coisa desse tipo. Tinha no sangue já essa questão da fama, digamos assim, Sim, do sucesso. sim. Como a maioria dos adolescentes o tem. Isso mesmo. Mas isso não mudou muito de lá para cá, né? Os adolescentes Exatamente. pensam sempre nessa perspectiva, né? A fama cada vez mais é algo que está na cabeça das pessoas como sendo o portal para a felicidade. Sim, é uma questão sim. Agora, hoje, eu diria também que há um estereótipo criado em cima do profissional professor, né? Ainda visto como alguém sofredor, como alguém que é muito mal remunerado, cujo trabalho é excessivo, etc. e tal. E assim, eu sou professora, gosto do que faço,
Penso que há realmente essa necessidade de uma valorização a mais, mas penso que existem muitas profissões bem mais difíceis do que a nossa, e essa é uma profissão gratificante. Eu acho que eu escolhi, sem querer, uma profissão correta para quem queria ser artista, porque em sala de aula, aquele palco que muda constantemente, cuja plateia é sempre diferente, a gente faz muita arte, a gente faz muito show. Não tenho dúvida disso. E deve ter um fã-clube, como a senhora tem, muito reconhecida, grande, e que transforma a vida dessas pessoas. Obrigada. E a senhora falando sobre... Não mudou muito, que existe um certo estereótipo. Outro dia eu estava numa reunião e nós lembrávamos de um filme que hoje é um quadro de um programa, um filme indiano que ganhou o Oscar, que se chamava Quem Quer Ser um Milionário? E nessa reunião nós perguntávamos: quem quer ser um professor? A senhora disse que o adolescente geralmente não passa pela cabeça dele isso, geralmente não. Mas a sua percepção como professora, há 15 anos, formando professores, quem quer ser um professor? Alguém que quer um grande desafio, alguém que ama por demais a educação, alguém que sabe dos desafios que é fazer parte da educação, alguém que tenha coragem, porque os desafios não são pequenos. Mas, Garcia, ser apaixonado é um bom passo, é um bom passo. Dizem que a paixão cega, né? Não sei se cega positivo ou negativamente, mas é que quando você está realmente apaixonado, está envolvido, está comprometido, quando isso faz parte da tua pulsão de vida, você não se sente trabalhando. Eu acho que Confúcio dizia: escolha o que você gosta na vida e você não trabalhará nenhum dia da sua vida. Exato. Eu acho que... A minha pergunta é: a senhora escolheu a educação ou a educação a escolheu? Pela minha história, a Sim. educação me escolheu. A educação me escolheu da maneira mais fantástica que pode ser, porque aos 14 anos, dar aula de reforço e, com o passar do tempo, ir se descobrindo, com certeza a escolha não foi diretamente minha. O homem e as suas circunstâncias. Exato. Professora, uma família de 7 filhos. Sim. Sua mãe, viúva, muito cedo. A senhora é de Aracati. Sim. Não sei se a sua família tem toda a sua raça estampada de negro Sim. na cara. Uhum. Como foi essa história? Hoje, uma professora reconhecida, renomada, mestre. Como foi essa história? A senhora disse que adolescente pensava na fama, no sucesso, na dança, na arte. A arte liberta. Mas, hoje, olhando para trás, como a senhora avalia essa história, essa trajetória? Garcia, gostei muito de você ter tocado nesse ponto, de ser negra, né? Essa etnia, essa raça mesmo estampada. Porque, assim, a minha família é de negros, eu tenho do lado materno e do lado paterno de negros. Claro que na história do Brasil, negro... Miscigenado. Há uma miscigenação muito grande. Eu tenho uma irmã e um irmão que são de tom bem claro, que a gente brinca com ela: você não é nossa irmã, você não é negra. Enfim, mas... Minha mãe, não sei como ela fez isso, porque eu não me recordo em nenhum momento, nos discursos da minha mãe, nas conversas da minha mãe, ela dizer: se ame porque você é negra, não se rebaixa a ninguém porque você é negra. Nunca existiu isso. E em nenhum momento eu precisei me posicionar diante da sociedade que eu estava superando o preconceito. Não. Eu sempre digo muito para os meus alunos, quando a gente está discutindo, porque na área da sociologia o preconceito, o racismo são temas em evidência. E eu sempre digo para eles: eu não me recordo de nenhum momento eu ter sido barrada, eu ter sofrido tão evidentemente o preconceito por conta da minha cor, por conta da minha etnia. Mas a senhora reconhece que existe preconceito? Sim. Ele existe, infelizmente, é muito forte. Inclusive nas vítimas de preconceito. Inclusive nas vítimas. E eu me recordo muito, quando, fazendo a minha primeira graduação, uma colega fazia o trabalho dela de TCC sobre a questão do preconceito, e ela estava fazendo umas entrevistas, né? E eu fui participar. Então, quando ela me perguntou, a primeira pergunta que ela fez: você é negra? Claro. E ela se assustou. Tinha alguma dúvida? Por quê? Puxa. Você não está vendo meu cabelo, meus lábios, meu nariz, são traços de uma pessoa negra. Então, assim,
as pessoas, elas não esperam que você, sendo negra, se admita como negra. Hoje, em pleno século XXI, essa coisa já está menor por parte do negro, de se aceitar, ou pelo menos de se apresentar como negro, né? De repente ele pode nem se aceitar tanto, porque é difícil você aceitar uma condição que foi colocada para a sociedade durante anos e anos, uma condição de inferioridade, né? Só que, como eu estava lhe dizendo, minha mãe nunca trouxe isso. Eu estudei como bolsista numa escola de elite na cidade. E ninguém me tratava diferente. E se tratava, eu confesso, Garcia, que eu não percebi. Porque eu sempre me achei demais. Ah, que maravilha. A autoestima estava resolvida. Não tem esse problema. E talvez sua mãe não falasse, mas ela vivesse isso. E talvez não necessitasse falar. Exato. Exatamente pelo exemplo. Mas eu lhe falei sobre a questão da raça, mas dentro de um contexto. Sua mãe viúva aos 20 e poucos anos, com 7 filhos. Como foi esse desafio, trazê-los a uma faculdade, formar todos esses filhos? Como é a sua relação com a sua mãe? Como é essa trajetória? Nossa, Garcia, eu vejo a minha mãe uma guerreira. O nome da sua mãe é Dona Bia. O nome dela é Maria, mas Sim. sempre foi conhecida como Bia. Bia geralmente é uma corruptela de Beatriz. mas E Beatriz significa a feliz. Pode ser uma feliz coincidência. Coincidência. Pois não. Então, assim, a minha mãe teve que ralar muito, porque ela não tinha nenhuma atividade que pudesse trazer algum tipo de remuneração, digamos que certa. Formal. Então, ela era uma exímia artesã na parte do crochê. Mas ela era aquela mulher que casou para cuidar dos filhos, doméstica. Me recordo quando pequena, que aquelas tarefinhas, profissão da mãe, doméstica. Então, assim, ela cuidou da gente dessa forma. Nossa, vi muitas vezes minha mãe ficar bem apertada para que não faltasse pelo menos o básico da alimentação dos filhos. Estudei em escola, no caso era uma escola que ofertava bolsa durante boa parte da minha vida. Aí é interessante porque aqui tinha uma escola, Garcia, no Aracati, a gente chamava de LBA. Confesso que eu nem me lembro mais o que era assim. LBA é Legião da Boa Vontade. Não, Legião Brasileira de Assistência. Eu acho que... Legião Brasileira de Assistência. Enfim, quem tomava conta dessa escolinha era uma freira das Irmãs Salesianas. Então, as melhores alunas ganhavam bolsa para estudar nas Salesianas. E eu ganhei bolsa. Minha irmã também ganhou bolsa. Então, as filhas de Dona Bia, a história se comprova. E Dona Bia tinha um 4º ano só? Só o 4º ano. Mas nem por isso negligenciou a educação dos seus filhos? De forma alguma. De forma alguma. E vocês conseguiram ser destaques a ponto de ganhar bolsas pelo mérito de serem boas estudantes? Uhum. E aí, ela nunca foi aquela mãe que dissesse, vai estudar. Sempre foi muito... A gente sempre teve esse gosto pelo estudo, né? Então, eu estudei parte da minha vida na escola salesiana, né? Das Irmãs Salesianas, aqui chamava Instituto Valdemar Falcão. Quando eu terminei o ensino de 1º grau, na época, 8º ano, né? 7º ano, eu fui para uma escola pública, Escola Beni Carvalho. E que lá, é referência, tem mais de 50 anos esse colégio aqui em Aracati. Exato, e era a escola assim que faziam fila para estudar, para conseguir uma vaga. Até hoje lá. é assim. Pois é, então eu estudei lá, terminei meu ensino médio lá. E, como eu falei, a minha mãe sempre priorizou o estudo, mas como não tinha nenhum conhecimento, ela também nunca me disse, vá para a faculdade. Eu mesma decidi, eu quero fazer faculdade. E aí eu fui a primeira da casa a fazer o ensino superior, fazer faculdade. E era bacana, uma coisa engraçada, porque o meu tio, irmão da minha mãe, pela carência, né, assim, de conhecimento, de formação na família, ele me chamava de doutora. Porque eu era a primeira a entrar na faculdade. Ainda bem que não era homem, naquela época raspavam a cabeça dos homens também. Mas eu lembro que tinha uns banhos de ovo, viu, na época. As caloradas, os banhos de ovo, que era para marcar aquele rito de passagem. Isso hoje mesmo. não é muito bem visto, não é politicamente correto, a gente sabe das consequências disso. Professora, 7 irmãos, mãe viúva, 23 anos sua mãe tinha. Isso. Sua mãe com formação de 4º ano e sem um trabalho, sem uma profissão, sem um trabalho formal, digamos assim, e um desafio enorme para educar os filhos.
negros, né, com dificuldades. Existe saída fora da educação? Não. Eu acredito, eu também não vou ser, digamos, colocar a educação como messiânica. Isso, sim, não mas posso também fazer isso, né? Existem outras saídas, sim, mas a melhor saída é através da educação. O que eu alcancei hoje, Garcia, eu tenho casa própria, eu tenho os meus bens, foram todos por conta da educação. Primeiro porque eu me dediquei e estudei para isso. E segundo porque eu atuo na educação. Então, assim, meu trabalho, minhas conquistas são todas graças a essa condição de ser realmente uma pessoa preocupada com os estudos. Eu sempre fui muito dedicada. Eu não era uma aluna nota 10, de tirar 10, 10, 10. Mas eu sempre fui uma aluna... Eu tenho relatos, assim, lembranças bacanas. Eu me lembro que quando eu fazia o 7º ano, uma colega minha passou por um problema, teve uma cirurgia, e a minha professora de matemática me pediu para dar aulas de reforço para minha colega. Fazia 7ª série na época, né? Ainda muito novinha, e havia essa percepção por parte dos meus professores. Então, assim, eu sempre fui muito dedicada aos estudos. E eu espero isso dos jovens, eu desejo isso para eles e procuro dizer para eles que tudo fica mais difícil sem a educação. Tem uma frase de um pensador que sempre se recorre: às vezes você acha a educação cara. Imagine o custo da ignorância. Não é? E quando eu falo da educação, eu não falo na perspectiva formal da educação, eu falo do conhecimento. Sim. Quando você vai lá para a alegoria das cavernas de Platão, onde você estava na sombra, quando você tem o conhecimento, quando você tem a luz, quando você desperta para a possibilidade do novo, quando você está aberto para o conhecimento, eu acho que isso deve ser uma tônica em sua sala de aula constantemente, já que você trabalhou com as turmas de licenciatura. A importância do conhecimento. E hoje, algum tempo atrás, eu não sei se a senhora passou por isso, no meu tempo eu passei, nós tínhamos uma dificuldade muito grande ao acesso ao conteúdo. Hoje você tem conteúdo na ponta dos dedos, literalmente, né? Você acessa a biblioteca de Harvard a qualquer momento, a qualquer instante. Então, conhecimento não é uma crise. Mas nós temos uma crise muito grande que é de percepção, de como filtrar isso. Qual a analogia que a senhora faz da sua formação, 15, 20 anos, para a formação hoje, quando a senhora está em sala de aula, formando futuros professores? Eu vejo que hoje essa preocupação ela se torna mais forte e deve ser uma atenção para quem atua na educação. Porque eu lembro perfeitamente que quando eu fiz a minha faculdade, nossa, um computador era a coisa mais difícil, mesmo em famílias abastadas. A gente tinha que pagar para alguém digitar o trabalho que a gente fazia manuscrito, né? Digitar e pesquisas eram mesmo na biblioteca. Nós tínhamos que nos debruçar nos livros, o que era, do meu ponto de vista, muito mais gostoso, muito mais enriquecedor. Mas como você colocou, hoje, na verdade, a gente tem acesso aí a milhões de livros através da internet, bibliotecas fantásticas, né, virtuais para os nossos jovens. E o que nós temos hoje? Uma juventude que não consegue entender como buscar esse conhecimento. Nós vivemos hoje a era da informação, mas transformar essa informação em conhecimento é a grande mola mestra. Esse é o desafio para quem vai atuar na educação. E hoje a gente precisa trazer isso à tona para quem está se formando como professor, para quem vai ou pretende atuar na educação. Precisamos primeiro trazer essa formação para eles, que eles entendam como pesquisar, como aproveitar a gama de informações que eles têm e transformá-las em conhecimento, para que eles consigam também trazer isso para a sala de aula, com as crianças, com os jovens, ou quem sabe com os adultos, se eles forem também ingressar nas universidades como professores, né? Então, assim, esse é o grande X da questão, porque não é fácil trazer para uma juventude informatizada, uma juventude que como é que a gente chama? Vive esse meio, né,
tecnologia... Mais protagonista e mais sujeito. Antigamente, um aluno levantar a mão e dizer que o professor estava errado era um absurdo. Hoje, a coisa mais comum do mundo é você trocar informações. O aluno, professor, acabou de ser uma pesquisa aqui agora, acabei de ver. Como é que se lida com essa nova postura do sujeito em sala de aula? Eu gosto muito dessa coisa da interação, Garcia. Mas isso também é uma característica de cada professor. Infelizmente, a gente ainda encontra professores que têm dificuldades para interagir. Mas hoje você tem que tomar cuidado. Se você não estiver por dentro dessas novidades e estiver antenado com tudo que está saindo, uma hora você passa um vexame na sala de aula, porque o aluno realmente, ele sabe. Acho que ninguém sabe de tudo, né? Aliás, a gente sabe de muito pouco hoje em dia, né? Como é que a gente facilita para que o aluno apreenda ou aprenda? Como é que a gente se torna um professor mais ativo com esses desafios que acontecem hoje? Como é que a professora Jerusileide, já sei que interage bem, como é que a senhora se coloca dentro desse desafio, a senhora começou lá atrás, no 8º ano, no 7º ano, como uma professora de reforço, era professora prática, veio para a formação, passou pela academia, tem especializações, está com 15 anos dentro de uma faculdade, ensina também, coordena uma escola de ensino profissionalizante também da região, que é referência também. Como é que se coloca a educadora diante desses desafios? Vamos esquecer os outros. Professora Jerusileide, como a senhora se coloca diante desses desafios? Garcia, não existe um padrão para dizer o profissional da educação tem que ser assim. A gente constrói. Mas uma coisa fundamental nessa relação, para que você possa superar esse desafio da juventude ser tão proativa, é construir uma relação favorável, um laço favorável, onde você possa compreender o aluno, onde o aluno possa lhe olhar com maior atenção. Porque isso é fato. Se você mantiver uma boa relação com o seu educando, ele vai te olhar com um outro olhar. A atenção dele não vai se dar só para você enquanto profissional, mas para o que você pode oferecer e o que ele pode oferecer também em troca. Então, é uma relação de troca. Empatia. Exato. Empatia é a palavra. Se nós construímos essa empatia com os nossos alunos, então vai favorecer. Porque eu posso cobrar do meu aluno muito mais, né? Até ser exigente com ele, sem que ele se sinta ofendido. Mas se eu não tiver essa empatia, então tudo que eu fizer para ele vai ser pesado, para ele vai ser ofensivo. Professora Maria Jerusileide, hoje conosco no Vale Conexão Perfil. Tenho certeza muito interessante, não só para os professores e alunos que nos assistem, mas também para as famílias. E a gente volta já depois de um rápido intervalo. Até já. Professora Maria Jerusileide de Sena do Nascimento é a nossa entrevistada no Vale Conexão Perfil de hoje. Professora da Faculdade Vale do Jaguaribe há 15 anos, professora da Escola Profissionalizante, uma personalidade da região de Aracati, conversando conosco sobre vida e, sobretudo, sobre educação. Professora, e no intervalo nós falávamos sobre a expressão americana de no pain, no gain, ou seja, sem dor, sem ganho. Os fisiculturistas usam muito isso, eles ralam muito, suam muito para ganhar massa muscular. Na educação, numa sociedade cada vez mais hedonista, como é que fica essa questão? Existe dor no crescimento? Sim, na educação existe muita dor. Primeiro porque você tem que ter consciência de que vai ter que ralar muito para conseguir os resultados que você busca, que é trazer para o aluno o aprendizado. Então, assim, essa consciência de que sem dor, sem ganho, tem que ser da gente, né? Tem que ser do professor, mas ele também tem que trazer essa mesma consciência para o aluno, né? Mas quando se trata desse profissional, nós temos que ter a consciência de que é preciso fazer muito, muito mais do que o que está apenas ao nosso alcance. Você precisa dar uma aula criativa, você precisa desenvolver um trabalho agradável, fazer com que aquele espaço de sala de aula traga esse prazer para o aluno. Porque, afinal de contas, ficar sentado, escutando o
o falar de um professor não é nada tão prazeroso assim. E aí é nesse jogo que, é nesse horário, nessa hora, digamos assim, que você precisa ter um jogo de cintura. Você precisa ser aquele artista que eu sonhei lá na adolescência. É fazer gracinhas, claro que tudo com seriedade. Trazer a prática para a sala de aula, é possível? É possível. Como? Fazendo essa relação, fazendo essa troca, né? Dependendo se você vai, por exemplo, quando a gente está trabalhando com a faculdade, você dá aula em cursos diferenciados, então você tem que fazer essa relação, né? Fazer com que ele entenda essa prática com relação à sua disciplina. E essa prática do professor na sala de aula, ela é uma vivência, na verdade é uma vivência. Você vai desenvolvendo no decorrer dos anos. Sim. E essa desenvoltura é que vai fazer a diferença, é que vai trazer para o adolescente, que vai trazer para o estudante essa alegria de estar ali. Porque a professora Jerusalém precisa trazer para esse aluno um olhar mais brilhante, né? Poxa, eu estou aqui porque eu quero assistir a aula da professora Jerusalém. E eu escutei, sem falsa modéstia, escutei várias vezes os alunos dizerem assim, em plena sexta-feira, né, na faculdade, à noite. Toda sexta-feira é 13 na faculdade. Toda sexta-feira é 13. E eles dizem, professora, eu só vim hoje porque é a sua aula. Então, isso te dá alegria, isso te dá prazer. E se você faz aquilo que você gosta, se você faz algo com prazer, isso contagia, né? Você passa para o outro uma energia positiva. É muito comum a gente fazer as nossas ilações em cima do que nós vivemos. Estamos falando aqui de ensino médio, falando de faculdade, mas eu estou imaginando aquela professora que talvez tenha sido sua aluna e que está ensinando numa zona rural, que não tem um Wi-Fi, né? Trabalhando com crianças que chegam na escola com certa dificuldade, às vezes com distância longa para chegar na escola. Sei lá, numa região que é muito comum a gente ver nesse nosso sertão adentro, né? Como se inspirar e como ser criativo nessas situações adversas que fogem um pouco desse escopo onde nós estamos falando? Nossa! Nós temos aí a revista Nova Escola trazendo professor nota 10, exatamente o professor que está nessa região, sem internet, sem sequer uma máquina de xerox. O que ele faz? Ele inventa. Atualmente... Reinvenção seria a palavra. É verdade, reinvenção. Hoje eu não estou nos cursos de licenciatura, não leciono nos cursos de licenciatura, mas às vezes que eu lecionei, eu sempre conversei muito com os futuros professores. Vocês têm que pensar nas 1001 possibilidades de preparar uma aula que não necessite exclusivamente da tecnologia. Nossa, quantas vezes, sem saber tocar, eu levava lá, eu comprei aquele instrumento, acho que é chamado meia-lua, que era o mais fácil que tinha para tocar. Uma espécie de pandeiro, meia-lua? É uma espécie de pandeiro, sim, né? E eu levava, que era para fazer a dinâmica da sala de aula. Ritmo. Exato. Não precisava da tecnologia, precisava, de certa forma, uma tecnologia mais simplificada, sim, né? Mas precisava. Quantas e quantas vezes eu mesma elaborei jogos com gravuras, eu lecionei até geografia, viu, professor Garcia? E aí eu mesma confeccionava os jogos para ensinar para eles regiões, né? Para ensinar para eles toda a questão climática e as mudanças. Enfim, isso é parte do ser professor. Isso é parte de quem é vocacionado para isso, sim, de quem ama o que faz. De quem ama o que faz. Mas a senhora falou há pouco sobre um discurso que existe de uma certa vitimização. Sim. A que se deve isso? Como a senhora percebe? É histórico. Por quê? Aqui no Brasil, histórico. Sim. Você veja bem, na Inglaterra, não sei como é que está atualmente, né, porque já faz um tempo que eu li essa reportagem, eles estavam importando professores. As pessoas não queriam, mas porque buscavam outras coisas, mas paga-se muito bem, né? Há um país do Oriente, agora não me recordo se é a China, em que as pessoas se curvam diante do professor. Japão. O imperador se curva diante do professor. O imperador se curva diante do professor. Então, existe uma valorização que vai além da questão financeira. No Brasil, o contrário, a desvalorização, ela começa mesmo por questões culturais, não é?
Começa mesmo dessa ideia de que o profissional que vai para a educação, digamos que não teve outro trabalho, foi a saída que ele Não tinha encontrou. outra condição, foi a última Isso. opção. Mas a senhora falou agora há pouco, trazendo um pouco para a sua vida pessoal, que com relação à raça, com relação a ser negro, a sua mãe nunca disse uma palavra com relação a reaja, se posicione, trabalhe sua autoestima, nunca falou sobre isso, mas naturalmente vocês se posicionaram na vida a partir Sim. disso. Não existe um pouco dessa cultura também de se olhar nessa perspectiva? Quando a gente vai dar o salto para mudar um pouco esse discurso? Vai demorar um pouco. Eu vou ser ousada na minha resposta. Hoje, Garcia, na situação de mercado que nós temos, eu ainda encontro pessoas optarem por fazer um curso de licenciatura porque não teve outra opção, certo? Então, quando começa já a partir daí essa ideia, então ele já está, já faz parte dele a ideia de que ser professor não é a melhor opção para ele. Eu escutei quantas... Era a única alternativa. Eu escutei pessoas dizerem assim, se minha filha quiser ser professor, se meu filho quiser ser professor, eu dou uma surra nele. Nossa, se minha filha quiser ser professora, eu digo, seja. Agora quero que seja a melhor professora. Porque os bons, não importa se você é professor, se você é médico, se você é... advogado. Os bons vão ascender socialmente. O que nós buscamos, na verdade, é muito do ter. E aquela ideia do ser está deixando para trás. Eu escolho ser médica porque supostamente médico dá dinheiro. Quem forma médico? Eu Quem forma advogado? Eu dou aula no curso de Direito. Sim. E eu digo para eles, quando a gente está discutindo e entra no assunto sobre valorização, sociologia, sociologia do direito. E eu digo para eles, vocês sabem, né? Advogado, mas professor, se não fôssemos nós, vocês nem chegavam lá. E eles riem, e a gente leva isso na brincadeira, mas depois e depois chega a discussão séria, porque eles entendem isso. É verdade, professora. Era necessário vocês serem bem mais valorizados e receberem salários maiores. Mas essa é uma condição que não está na sala de aula. Está em políticas públicas, está em sistema, né? Está em âmbitos que essa discussão de sala de aula não consegue ainda alcançar tão fortemente. A senhora falou em reinventar. Se essa é a minha única opção, e vivemos uma sociedade da informação, da era da informação, mas muito criativa, né? O brasileiro é muito criativo. Sim. Por que não se reinventar na perspectiva positiva? Por que não se reinventar na perspectiva da autoestima? Por que não se reinventar na perspectiva do protagonismo histórico? Penso que as pessoas estão acomodadas. Reinventar significa ser criativo. Ser criativo, eu vou usar uma linguagem que é muito própria do âmbito docente. Dá trabalho. E o que dá trabalho é colocado em segundo plano. No pain, no gain. Talvez falte dor para a gente ter melhores ganhos. Sim, sim. Então, assim, como eu posso exigir da sociedade maior reconhecimento se eu mesma não tenho? Por que será que eu nunca sofri, aparentemente, preconceito? Porque eu nunca me vi como diferente. Sim. Eu não me vejo como... A margem, a parte, a coitada. Não, sabe? E eu tinha, Garcia, para a sociedade preconceituosa, todos os motivos. Negra, pobre, mulher, nordestina. E depois professora. E professora. E eu chego na sala de aula e digo isso para eles e digo assim, lindamente professora. Lindamente professora. E aqui eu me curvo, reverencio, mesmo sem ser longe de ser o imperador, mas esse é o papel que nós temos enquanto educadores, enquanto dentro da instituição de ensino, de nos curvarmos diante dos professores, pela dedicação, pela vontade. Professores que trazem no sangue, que têm a alma de professor, que sabem de seu protagonismo, e a senhora é um exemplo disso, e muito nos honra tê-lo aqui nesse encontro, nesse programa, né? Me falaram outro dia sobre um discurso que a senhora fez que foi revelador, em uma solenidade de colação de grau. A senhora consegue resgatar um pouco desse discurso, sobre o que a senhora falou? Eu me lembro muito
Primeiro que eu fiquei altamente nervosa. Pois não. Quando me chamaram para representar o corpo docente, né, na fala, eu disse assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E eu me preparei psicologicamente, para depois começar a escrever, né? E eu me lembro que eu começava falando sobre... eu me dirigia para os alunos dizendo assim, por que não dizer meus filhos? E eu me lembro muito dessa parte. Eu guardei esse discurso, né, com muito carinho, porque, assim, foi de coração, Garcia. Foi bem de coração, porque ali naquele ano, coincidentemente, eu tinha vários formandos, várias turmas, vários cursos que haviam sido meus alunos, né, em algum momento. Primeiro período, ou segundo, ou terceiro. Porque, graças a Deus, eu fiz a escolha certa sem querer, ciências sociais. Eu perpasso por vários cursos. Sim. Eu não tenho alegria maior e aprendizado maior, né? Não existe em outro espaço um aprendizado maior do que o meu. Eu costumo dizer que eu sou privilegiada na instituição, pelo fato de poder perpassar por vários cursos. Se naquele ano eu tinha lá alunos de enfermagem que já haviam passado por mim, eu tinha alunos do curso de Direito, na época de Direito não, mas eu tinha de Educação Física, eu tinha, enfim, Administração, vários cursos, vários com cursos certeza. lá, eu tinha alunos que tinham passado por mim, e eu estava ali falando exatamente para eles. Aquelas palavras, né, quando eu me colocava assim de ser, por que não dizer mãe? Pelo fato de que a gente acompanha esses jovens estudantes. Germinam essas pessoas. E a gente, assim, eu falava também assim, desculpa eu me apropriar de vocês. Foi muito bacana. Eu quando eu falo, eu não costumo lembrar muito do que eu falo, não. Porque muitas vezes é espontâneo. Naquele momento não podia ser espontâneo, porque tinha que formalizar, né? Era uma responsabilidade muito grande. Mas eu me lembro muito, eu acho que eu agradei sim, porque eu me lembro que na época a gente estava num período de Copa e quando eu sentei, eu me lembro que um colega, professor, disse assim, puxa, professora, padrão FIFA. Na época, ainda assim, né, havia... No auge. No auge. Mas o que ele queria dizer é que, poxa, foi muito bacana. E quando terminou, alguns colegas, né, de outros cursos chegaram para mim, Jerusalém, foi muito bom o seu trabalho, seu discurso foi muito bacana, muito bom. Então, assim, porque sai de coração. Eu não quero aqui deixar, a Jerusalém está colocando aquela coisa do fazer por amor. Não, mas a gente precisa ter amor. Sim, qual no mal? Que faz. Aliás, só tem bem em colocar amor no que faz. Eu não posso dizer que por amar a minha profissão eu vou fazer de graça, jamais. Sim. É a minha profissão. A senhora falou sobre se apropriar, desculpe interrompê-la. Me desculpe me apropriar de vocês. Né? Quando a gente se dirige aos alunos, a gente está tratando de vários sonhos. Né? Cada um com seu sonho. Mas é interessante que nessa troca de vocês, nesse jogo de empatia, se podemos dizer assim, quem é dono do sonho? Cada um. E você também se torna dona. Mas a gente colabora com a construção dele. Sim. Né? Então, assim, dessa forma você acaba sendo também parte, né, desse sonho. Acaba viabilizar esse sonho. A gente tem sempre um cuidado muito grande de não falar assim, meus alunos, meus... Mas a gente se apropria daquilo que a gente quer bem. Da ideia, do sonho. A ideia não tem fronteira. Exato. Não tem limite nem corpóreo. Né? E quando a gente coloca essa coisa do apropriar-se, acredite, Garcia, é amor, é um carinho especial. Eu penso que eu ainda me descubro mesmo. Eu hoje estou na coordenação de uma escola de ensino médio, né, profissionalizante, gosto muito do que faço, mas me tranquiliza o fato de eu poder dar aulas. Está em sala de aula. Sim. Na escola a senhora trabalha fazendo exatamente o quê? Qual a sua função na escola? A minha função é acompanhar o processo de ensino e aprendizagem junto aos professores, né, colaborar com eles para que eles possam dar aulas melhores no sentido de facilitar algumas questões. Sim. Mas acompanhar também esse processo por parte do aluno, onde é que o aluno não está percebendo, não está aprendendo, e a gente chega junto do professor. Na escola profissionalizante, nós temos um projeto chamado Projeto Diretor de Turma, que existe também nas outras escolas estaduais, mas nas escolas profissionalizantes
Esse projeto perpassa todas as séries. E eu sou a coordenadora que acompanha os professores que são diretores de turma. Então, a gente tem um contato muito grande com o aluno, com o professor, que por conta do projeto, também tem que ter esse contato muito grande com o aluno. Então, assim, a gente tem essa história da apropriação, né? Meus professores PDTs, mas é uma expressão mesmo de carinho. E a sua voz? Pois As pessoas comentam muito. Aliás, a senhora vai ser a locutora oficial do documentário sobre os nossos mantenedores. Já está intimada de bom sentido para isso. A voz. O que é a voz? Eu acho até engraçado, sabe? Porque eu escutando minha voz, eu não gosto. Eu acho a minha voz... Parece que eu estou falando pelo nariz. Mas as pessoas gostam de ouvir minha voz. Eu tenho algumas colegas que dizem que eu tenho voz de atendente de motel. E eu nunca escutei, professora. Também não. Essa para mim... E ela diz isso brincando, sim, né? Sim. E eu estive semana passada em Russas para fazer não vou dizer que é uma palestra, mas a gente ia conversar, né, para um público de professores e jovens sobre uma temática de um curso que eu participei. E quando eu terminei de fazer a minha exposição, deu um intervalo, uma professora que não me conhecia chegou para mim: professora, eu escutaria a senhora o dia inteiro. A voz sem o brilho, sem a história, sem o dom de vida, sem o carisma, ela fica meio vazia, né? Não é? Sim. Eu acho que é o sentimento que a senhora coloca na voz, a sua serenidade, é o conjunto da obra, digamos assim. Mas eu vi várias pessoas se referindo à senhora, lembrando como sendo uma voz de referência na faculdade, no Vale, convidando para fazer algum trabalho nessa área. Parabéns por usar tão bem, que é um instrumento, esse seu instrumento, né? Mas, tirando a questão do timbre, tirando a questão desse carisma que envolve as pessoas pela fala, qual seria a voz dissonante, qual seria a mensagem pontual que a professora Jerusileide gostaria de deixar com sua vida? Uma mensagem? A minha vida, eu queria que tivesse a seguinte mensagem. Mensagem seria de luta. Lutar pelo que você quer. Lutar sem querer passar por cima de ninguém. Apenas lutar para conquistar a sua meta, o seu objetivo. Imaginar-se que você tem uma imensa montanha para alcançar o topo e que tem muitas dificuldades nesse percurso, mas que nada vai importar. Se o teu objetivo é alcançar o topo, então escale, mas sempre com amor. E não o amor só pelo que você faz, o amor pelas pessoas, o amor pelas dificuldades, o se colocar no lugar do outro. Acho que a minha mensagem seria essa: se coloque sempre no lugar do outro, sinta o que o outro sente, que você fará o melhor. O que tira a professora Jerusileide do sério? Mentira. Mentiras me deixam... Diante da política que está desenhada, deve ser complicado. Muito. Eu já briguei até com família por conta disso. Nossa, mentira para mim é terrível. Principalmente uma mentira sobre minha pessoa. Isso me deixa bem nervosa. Nervosa mesmo. Mentira do sério, e você com certeza vai ficar impressionado. Quando você tem todo um carinho, toda uma história de dedicação, construindo um nome, construindo uma profissão, construindo o ser que você é, e alguém enoda isso... Nossa, eu fico muito nervosa, eu fico brava mesmo. Família de 7 irmãos e a senhora tem um filho. Queria mais filhos. Sim, Garcia, eu tenho uma filha, eu já fui mãe com a idade já avançada, né? Não para medicina, mas assim, para o contexto, por exemplo, minha mãe, que teve tantos filhos bem jovem, e eu queria muito ter mais filhos, mas não veio, simplesmente não veio. Tudo direitinho, segundo a medicina, exames, tudo Deus direitinho. Quis. Deus não quis, tá aí. Qual a idade da sua filha? Hoje ela tem 7 aninhos. 7 aninhos. E
Uma coisa é a professora, outra coisa é a mãe. Como é que funciona a questão da educação? É diferente? Por quê? É diferente. Porque com filho, a gente, no meu caso, né? Eu acho que a gente acaba exigindo mais deles. Muitas vezes eu me freio, porque eu percebo que eu estou cobrando dela o que eu não dizia para as minhas alunas de pedagogia cobrarem dos alunos, entendeu? Tipo, tenha mais paciência, é a fase, as crianças têm fases de aprendizagem, elas têm ritmos diferentes, apesar da idade ser a mesma, são ritmos diferentes, e eu venho cobrando da minha filha um ritmo que eu fico comparando com outra criança que está, digamos, um pouco mais avançada, e às vezes eu me policio para não fazer isso com ela, mas percebo que eu sou exigente com ela. O quanto exigiu de si, exige também da filha, exige também do outro. Sim. O que significa, o que representa a Faculdade Vale do Jaguaribe para a professora Jerusileide? Muito. Eu tenho na minha memória o primeiro momento que eu expus o desejo de estar aqui. Uma professora, que hoje não está mais na casa, e a gente estava conversando e eu falava, como é que faz para ser professor da FVJ? Porque até então eu fazia aquele, nossa, tem que ser mestre, doutor, ser o bambambam e tal. E ela disse assim, Jerusileide, eles fazem uma seleção, assim, mas realmente não estão pegando especialistas. Na época eu era apenas especialista. Apenas não, eu era especialista. E aí eu fiquei, murchei, né? Que pena e tal. Porque eu tinha um desejo de ser professora de ensino superior. Não queria ficar só no ensino médio. E o que aconteceu? Uma colega de trabalho de uma outra instituição me indicou para assumir a disciplina de folclore brasileiro no curso de turismo. Olha só, há um tempão. E por que ela fez isso? Mais uma vez o reconhecimento, né, do meu trabalho, da minha dedicação. Então eu vim para a faculdade para conversar com a pessoa responsável. Na época era como se fosse a pedagógica, né, a coordenadora pedagógica. Coordenadora pedagógica. E ela conversou comigo e disse, não, então vamos fazer o seguinte, você traz seu currículo, lattes e tal, preparei tudo bonitinho, levou e assumi a turma. Assumi a turma e foi muito bacana. Alunos da turma disseram que se perderam o medo de falar em público graças a mim, porque eu fazia as dinâmicas, né? Sim. Aulas dinâmicas, aula que tem que o aluno se movimentar. Mas qual a importância da faculdade para a senhora? Bom, aí a importância. Para a senhora e para o mercado. A senhora fez curso superior num outro estado, porque não tinha faculdade isso aqui mesmo. Na região. Então, se eu colocar a importância para mim, eu vou dizer para você que para mim foi assim, meio que uma mãezona, sabe? De acolher a Jerusileide, que espera tanto crescer. Mas para a história do município, para a história de muitos jovens que estão aqui, cursando hoje o ensino superior na FVJ, é o despertar, é a realização de um sonho. Porque eu fiz 4 anos de faculdade em Mossoró, quebrando no meio do caminho, pegando carona, grupo de meninas pegando carona para voltar meia-noite, para chegar em casa. Nossa, minha mãe me esperava até eu chegar num sufoco muito grande, numa realidade de idas e vindas todos os dias para um outro estado, né? Eu sei que tem muito jovem aqui que faz esse mesmo, faz também esse percurso de idas e vindas para aqui pertinho, mas com certeza, Garcia, se hoje eu fosse uma jovem saindo do ensino médio, eu não teria dúvidas, estaria sim fazendo vestibular na FVJ. Que maravilha escutar, né? Hoje cedo, antes dessa entrevista, eu estava lendo uma história interessante, eu acho que era do CEO da Riachuelo. Ele contou uma parábola que dizia que alguém chegou num canteiro de obras e chegou para um funcionário que estava meio emburrado, meio entristecido, e disse, olá, bom dia, o que se passa? Ele disse, eu não aguento mais esse trabalho, eu estou carregando essas pedras o dia inteiro, para cima e para baixo, isso não é vida, isso não é humano, isso é desumano se trabalhar nessas condições.
Ele ficou impactado, mas do lado oposto tinha alguém cantando e carregando os tijolos, e ele chegou para essa pessoa e disse: ô meu amigo, por que você está tão feliz? Ah, você não imagina, esse trabalho para mim é uma bênção. Estamos construindo a catedral da cidade. Falando um pouco sobre o professor, pelo que eu vi, a senhora está construindo a catedral da cidade enquanto professora. Que catedral é essa? Para encerrar a nossa entrevista. É uma catedral de harmonia. Se eu estiver mesmo construindo essa catedral, eu espero que ela tenha em suas bases a harmonia, o compromisso, a ética, o espírito guerreiro que precisa, para quem está na educação em especial, precisa disso. Então, que essa catedral ela seja tijolos fortalecidos pelo compromisso, pela ética, pela harmonia. Maravilha, professora. Muitíssimo obrigado. Foi um prazer estar com a senhora esse período. Espero que a gente volte outras vezes conversando com a professora Jerusileide em mais um Vale Conexão. Esse é um programa do Instituto do Vale do Jaguaribe, em parceria com a Faculdade do Vale do Jaguaribe, e sempre trazendo novos pensamentos, novas formas de ver a vida e principalmente pessoas, gente, ser humano com história que nos inspire, como no caso de hoje. Muito obrigado. Entre no nosso site ivj.org.br, faça sugestões, participe. Este canal é uma conexão com você. Até o próximo encontro.